A paz do Senhor para os meus amados irmãos, louvado seja Deus. Vamos estar agora meditando na palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 5, verso 42, que diz: Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto. Louvado seja Deus. Hoje eu quero estar meditando na palavra de Deus com os amados irmãos, louvado seja Deus, no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 22, ou verso 21, louvado seja Deus, que tem por título, quero deixar essa mensagem: quem insiste alcança a bênção. É exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Se você insistir, com certeza você vai alcançar a bênção do Senhor. Louvado seja Deus. O texto diz: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Veja nesse texto, amado, que temos dois personagens da qual estavam pedindo ou estavam buscando no Senhor a sua bênção. Jairo foi lá pedir para o Senhor, louvado seja Deus, que fosse até a sua casa, porque a sua filha estava doente, estava enferma, e ele estava ali clamando pela sua filha. Mas de repente Jesus disse para ele que iria à sua casa. E a caminho, de repente uma mulher chama a atenção de Jesus, toca em as suas vestes. Louvado seja Deus. Mesmo quando Jesus virou as costas para Jairo, ele não desistiu. Exatamente isso que eu estou falando. Jairo, quando falou com Jesus, e Jesus estava indo à sua casa, de repente alguém tocou nele e tirou a atenção de Jesus para a sua conversa, para aquilo que ele estava necessitando. Então, quando Jesus deu atenção à mulher com hemorragia por alguns instantes, virou as costas para Jairo e para a situação de urgência que requeria o gravíssimo estado de saúde de sua filha. Louvado seja Deus. Será que já aconteceu isso com você alguma vez? Alguma vez você já se sentiu assim, como que está desamparado por Deus? Imagine só Jairo pedindo a assistência de Jesus, pedindo a Jesus que fosse à sua casa para curar a sua filha, e de repente algo tira a sua atenção, louvado seja Deus, daquilo que era urgente para Jairo, que era a cura da sua filha. Parece que Deus virou as costas para você. Pode ser que você pense assim. Parece que Deus não está olhando para a sua situação. Parece que as portas não se abrem, nem as orações não são respondidas. Você pode imaginar assim. Louvado seja Deus, assim poderia pensar Jairo naquele instante, quando Jesus
Louvado seja Deus. Deu atenção para aquela mulher que estava enferma. Louvado seja Deus, do fluxo de sangue. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Mateus, capítulo 27, verso 46, Jesus também se sentiu assim, desamparado pelo Pai, porque está escrito: Deus meu, por que me desamparaste? E quantas as vezes, irmãos, nós achamos que estamos desamparados pelo Senhor? Louvado seja Deus. Eu quero te afirmar neste momento que não desista e continue a insistir naquilo que você está buscando no Senhor. Lembre-se que Jairo foi buscar uma bênção para quem estava precisando e ele não desistiu, pois quem insiste alcança a bênção. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, esta é a hora que você deve demonstrar toda a sua fé em Jesus. Esta é a hora que você deve perseverar, ainda que se sinta desamparado. Creia, pois Deus jamais abandona os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto continua dizendo, louvado seja Deus, a partir do verso 35 de Marcos 5, diz: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e dizem para ele: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Louvado seja Deus. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo quando Jairo recebeu a notícia da morte da sua filha, ele não desistiu. Louvado seja Deus. Isto foi uma difícil prova para aquele pai receber aquela notícia terrível. Louvado seja Deus. No entanto, nem mesmo esta terrível notícia o fez desistir. Você está passando momentos difíceis? A crise aumentou, o casamento acabou, alguém da família está na UTI, a sua empresa está falida, você perdeu o emprego, está com uma doença que é grave? Então não desista. Louvado seja Deus. Assim Jairo fez. Louvado seja Deus. Ele não desistiu. Então não se deixe abalar com as notícias ruins. O mundo é cheio de notícias ruins, mas Jesus venceu o mundo. Mesmo que aquilo que você mais temia e já aconteceu, não se abale, pois Jesus é poderoso para reverter qualquer situação. Demonstre a sua fé em Jesus e persevere. Não desista. Quero te dizer mais uma vez, quem insiste alcança a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto continua dizendo no verso de número 37, louvado seja Deus. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Então, quando Jesus foi a caminho da casa de Jairo, ali chegaram as pessoas dizendo que ele não insistisse, que ele não incomodasse o mestre, não incomodasse Jesus, porque a sua filha já havia morrido. Louvado seja Deus. Jesus disse para ele, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, disse para ele: não tenha medo ou não temas, tão somente creia. E Jesus pediu para que Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, o acompanhasse. E quando chegaram na casa do dirigente da sinagoga, que é o Jairo, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todos este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Louvado seja o nome do Senhor. Mas diz no verso 40 que todos começaram a rir de Jesus. Todos começaram a zombar de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Louvado seja Deus, ou levante-se. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 42 diz: imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos, aleluias. Todos ficaram ali sem entender nada. Eu quero dizer para você, mesmo quando enfrentou a zombaria dentro da sua própria casa, Jairo, ele não desistiu. Louvado seja Deus. A zombaria, amados, ela já existia naquele tempo.
mas há de se intensificar nos nossos dias, vai ficar maior ainda. As pessoas não vão acreditar nos milagres do Senhor Jesus, as pessoas vão ficar ainda mais zombando. Jesus também enfrentou a zombaria, desde o início do seu ministério até a cruz. Ele morreu debaixo de zombaria, mas venceu aquela zombaria. Louvado seja Deus. Eu te pergunto, estão zombando da sua fé? Estão zombando das suas convicções? Louvado seja Deus. Não desista. Quem insiste alcança a bênção. É só insistir, amado, que pode ter certeza que você vai alcançar a sua bênção. Eu sei o quanto dói a zombaria, especialmente se ela acontece dentro da nossa própria casa. Meus irmãos, esta é a hora. Fiquem firmes na sua fé. Aleluia. Perseverem. Louvado seja Deus. O verso 43 diz: ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Vejam só, o milagre aconteceu porque o próprio Jairo, ele não desistiu, ele insistiu e alcançou a sua bênção. Se quisermos que Deus haja em nossas vidas, irmãos, temos que conservar nossa fé em Jesus e perseverar em qualquer situação. Ainda que você esteja se sentindo desamparado, ainda que as notícias sejam ruins, ainda que esteja enfrentando zombaria dentro ou fora da sua casa, continue demonstrando a sua fé em Jesus e perseverança, pois Deus conta com a nossa fé em Jesus e perseverança para agir. Então eu te digo, não desista. Quem insiste alcança a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra da tarde, dessa noite também. Louvado seja Deus, que o Senhor venha te abençoar e te confortar com esta palavra. Não desista, porque quem insiste alcança a bênção. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.